Senhor, obrigado por estarmos aqui. Vem com o Teu Espírito. A gente só pode contar com a Tua presença, com a Tua misericórdia para tanto me fazer falar as Tuas palavras, quanto para nos fazer entender cada uma delas e aplicar na nossa vida. Fica conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Ontem eu mandei no grupo dos jovens essa arte, eu falando, olha gente, venham amanhã porque é quase uma final de Libertadores essa história. É uma história muito louca. Tem umas histórias na Bíblia, acho que se fossem ficção, ia ser umas ficções ruins, né? Porque ninguém ia acreditar que aquilo poderia ser daquele jeito. Acho que essa é uma delas. Vamos lá um pouquinho para o contexto histórico. Tudo isso começou a acontecer, e está super pequeno, né? Desculpa. Eu que não estou. Mais ou menos 1050, em torno de 1050 antes de Cristo. E esse era o contexto do povo de Israel, que está lá no último versículo do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Mas havia os juízes. E Samuel, que era profeta, também foi o último dos juízes, se a gente não contar os seus filhos, o Joel e o Abias, que foram maus juízes, né, segundo o relato bíblico. E esse é um relato interessante desse momento o início do período dos reis, né? E ele fala lá em 1 Samuel 7, 10. E acho que provavelmente todas as referências vão ser agora de 1 Samuel, de agora em diante. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E eu achei isso interessante porque pouco tempo depois disso é quando o povo de Israel pede o quê? Um rei, né? Pouco tempo depois de o Senhor os livrar de uma forma tão sobrenatural dos filisteus, eles falam, tá, legal, mas a gente prefere ter um rei igual às outras nações. Então é isso, no contexto da falência de Joel e Abias como juízes, que o Samuel passou para eles, né, essa função, os anciãos representando o povo pedem um rei. Alguém pode ler, se enxergar esta fala de Deus para Samuel? Porque Samuel fica muito chateado com essa história de que o povo quer um rei, né? Mas como assim? Deus é o nosso rei. E aí Deus fala isso. Quem pode ler? Atende ao povo em tudo quanto te disse, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então esse é o contexto. A gente está terminando aqui o período dos juízes e passa uma transição para o período dos reis. É tanto que os livros 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, na verdade, originalmente eles são um livro só. E quando houve a tradução para o grego, né, a Septuaginta, eles se dividiram em 4 livros chamados 4 livros dos reis, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Reis, e depois é que se tornou 1 e 2 Samuel. Aí inicia-se essa fase de transição que durou quase 5 séculos e terminou com o cativeiro babilônico. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses nossos personagens, desses grandes encontros e desencontros. Saul, então, era da tribo de Benjamim, que naquele momento era a menor das tribos. Filho de Quis, era belo e alto. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então a gente pode imaginar a altura dele, né? Ele aqui batia na cabeça do resto do povo.
lindão, bonitão, um rei perfeito, né? Um rei perfeito para quem queria um rei como os outros povos. E aí Saul é ungido rei por Samuel e é cheio do Espírito Santo e profetiza. Eu trouxe esse versículo, depois a gente vai entender um pouco o porquê dele. Porque esse mesmo Saul cheio do Espírito que profetiza é o Saul que nesse momento da convocação passa um carão diante do povo. Alguém pode ler o capítulo 10 de 1 Samuel, de 18 a 24? Isso. Tudo agora vai ser 1 Samuel. E lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram um Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias. Não? 18 a 24. 1 Samuel 10, Saúl chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me. Peraí, então agora deixa eu pegar aqui o documento que eles. Vai lá. Sim, por favor. Mas vocês agora rejeitaram o Deus certo. que salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora, apresentem-se perante o Senhor, de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, adivinha um foi escolhido. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando foi ele o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da barragem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegaram aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele em todo o povo. Então todos gritaram e voltou. Eu achei muito engraçada essa história. Vocês vedes o homem que o Senhor escolheu? Parece quase que ele está sendo irônico, né? Vocês estão vendo? É aquele que estava escondido na bagagem na hora que a gente chamou, né? O cara que tinha acabado de ser cheio do Espírito e profetizar, morreu de medo e se escondeu na bagagem. Morreu de medo do que vinha pela frente. Samuel fala, a impressão que dá é que ele falou: vocês estão vendo que cara legal, que cara incrível e bonito? Mas a impressão que me deu foi: vocês estão vendo? Que porcaria, né? Bonitinho, mas ordinário. Então, eu acho interessante também isso vir logo depois da ideia de Saul ser cheio do Espírito e profetizar. Porque mostra como Deus escolhe as pessoas, mas ainda tem muito de nós, né? Dentro do que a gente faz, dentro do chamado para o qual a gente é chamado. E a gente percebe que mesmo o Espírito Santo estando com Saul, o chegar junto, o estar lá e assumir as responsabilidades ainda dependia muito dele, né? Um pouquinho mais sobre Saul. E aí no começo já do seu reinado, no primeiro ano, ele consegue unificar a nação contra Naás, o amonita, e aí então, depois dessa vitória sobre Naás, ele é proclamado rei. É interessante que ele unifica a nação da seguinte forma: Naás ameaça um pequeno povo, um pequeno clã, e eles vão até Saul, e Saul se ira, e aí Saul despedaça vários bois e manda esses pedaços para o povo de Israel, para as tribos, e fala assim: vai acontecer isso com vocês se vocês não se juntarem a mim contra Naás. Então, né, ele foi bem convincente. Logo em seguida, Jonatas derrota uma guarnição dos filisteus, que se voltam contra Israel. Né, o Jonatas derrota essa guarnição, e aí os filisteus se iram e falam assim: agora vocês vão ver.
e se voltam contra Israel com uma multidão como a areia que está à beira-mar, assustando profundamente o povo. E aí vem o primeiro pecado de Saul. Ele se assusta com isso, ele não confia na promessa de Deus feita por meio de Samuel, e diante dessa ameaça dos filisteus, ele faz sacrifícios, tentando invocar a Deus, sem o profeta, que era o Samuel tinha orientado ele a esperá-lo. Espere por mim, eu vou demorar 7 dias para chegar até você. Que então profetiza contra o reinado de Saul e em favor de Davi, ainda sem mencionar Davi. Mas Samuel chega lá, pega Saul no flagra quase, né? Saul está ali, acabou de fazer o sacrifício, sendo que Samuel tinha dito para ele esperá-lo, e ele fala, agora, podemos ler o 13:14? Alguém está aí? Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Certo. Então aí é o começo do fim, né? E Saul então já estava ciente de que Deus já não estava mais com ele. E aí mais um pecado, né? Após uma vitória contra uma guarnição dos filisteus, o exército come carne com sangue. Então Saul tinha dito para naquele dia ninguém comer nada. O exército estava morrendo de fome. Eles vencem a batalha contra os filisteus. O filho de Saul, Jonatas, não sabendo dessa ordem de Saul para que ninguém comesse nada, na verdade um voto de Saul diante de Deus para que ninguém comesse nada, ele come o mel que eles encontraram e meio que libera todo mundo para comer. As pessoas famintíssimas matam os animais que eles conquistaram ali naquela batalha, e com tanta fome não esperam nem o sangue sair, comem com sangue, que é um pecado. Então esse é o segundo momento aí de crise de Saul, e depois mais um. Alguém pode ler o 15:9? Esperem aí até que cheguemos perto. Ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Era esse mesmo? Não, eu ia ficar. O 15:9. Tudo bem. Mas Saul e o exército pouparam. Apague e o melhor das ovelhas. É isso mesmo. Mas Saul e o povo pouparam Agag. E o melhor das ovelhas e dos bois, dos bezerros do porco e dos cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Sendo que lá no 15:3, Samuel tinha dito para Saul que o Senhor lhe dissera, que era: nada lhe poupes. Mate tudo, matarás a homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Ele não só poupa a parte boa dos bichos, né, como o próprio rei, o Agag. E aí eu acho super interessante o que aparece aí nesse capítulo 15, que ele fala que Deus se arrepende de ter, no 15:11, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir. Que é esse mesmo arrependimento, né, esse narrando hebraico, que é o mesmo arrependimento que Deus teve ao criar o homem, lá no Gênesis. Mas nesse mesmo capítulo 15, no versículo 29, ele fala o seguinte: aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Eu acho isso é proposital e muito curioso, né? E fica para a nossa reflexão, né? Essa questão de Deus se arrepende, não se arrepende. Eu não tenho uma resposta, mas eu gosto dessa brincadeira do autor, que acredita ser o próprio Samuel, pelo menos nessa primeira parte desse relato, que fala que Deus não se arrepende, mas de Saul ele se arrependeu, né? E aí vamos para o nosso segundo personagem, que é Davi. Por favor. Eu acho que talvez esse arrependimento tenha sido
em escutar o clamor da multidão, né? Que Deus, ele não se arrepende daquilo que dos planos dele. Mesmo quando ele está lá destruindo, né, ele avisa, né, Ezequiel inteirinho, né, avisando que Israel vai ser destruído. E ele diz, eu não estou me arrependendo, você merece isso. E aí, aqui, ele atende ao clamor da multidão, né? Sim. Então eu acho que talvez esse sentido que você está trazendo o arrependimento seja por aí. Um autor que eu li fala que também pode ser uma ideia de atribuir a Deus sentimentos humanos para que a gente entenda o que ele estava sentindo, né? A tristeza, a vontade de que aquilo não fosse daquele jeito, porque obviamente ele sabia que seria daquele jeito, né? Mas sim, os propósitos de Deus permanecem, mas inclusive, como você falou, né, o clamor do povo convenceu Deus de atribuir um rei para Israel. Do mesmo jeito, as nossas orações muitas vezes, muito obrigado, convencem, né, Deus. Tem muitos relatos bíblicos que falam disso, que Deus, ouvindo a oração e o clamor do povo, mudou de ideia, né? Mudou de ideia, fez diferente do que faria. Então vamos lá para Davi. Enquanto Saul era da menor tribo, Davi era da tribo de Judá, que foi a primeira tribo a receber a sua porção quando eles entraram na Terra Prometida. Ele era o caçula de Jessé, filho de Obed, que era filho de Boaz e Ruth, cuja história a gente vai ouvir no próximo domingo. E, enfim, depois a descendência de Davi vai até o Cristo. Sobre ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência, forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E aí lá no 16, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. E aí também essa ideia de espírito maligno, eu fui também dar uma olhada nisso e tudo que eu olhei, as pessoas eram, os teólogos e historiadores, enfim, estudiosos eram... todos afirmavam que não se tratava de um demônio, de um espírito demoníaco, era na verdade um espírito de tristeza, né? de agonia, de um tormento. E esse... só um parênteses aqui, diga. Há uma explicação por que não era espírito demoníaco? Eu acho que não há explicação, porque já se parte do princípio que não era pelo texto e porque... Não, na verdade eu li duas coisas diferentes. Uma não chegava a nenhuma conclusão, mas elucubrava o seguinte: Deus é Senhor de todos os espíritos, inclusive dos malignos, e ali abria uma possibilidade de que fosse, e que Deus podia fazer isso porque Deus era Senhor de todos. Não existe nenhum outro espírito que se compare a Deus. Não existe uma dualidade no universo, onde há um Deus bom e um outro que compita com ele sendo mal. Então Deus comandando todo o universo, todo o reino espiritual, poderia ser. Mas a maioria fala que não, que inclusive algumas traduções falam que era um espírito de angústia, né? Quase como se fosse um sentimento e não um espírito real, tá? Isso, você vê lá, examinar e provar os espíritos, tá certo? Para saber de onde eles procedem, né? Exato, boa. E aí um parênteses aqui, comparando Davi e Saul, né? A gente já leu esse versículo, o versículo 2 do capítulo 9, falando que Saul era moço e tão belo, enfim, e se sobressaía. E aí, o Senhor falando a Samuel sobre Davi: não atentes para sua aparência nem para sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração.
Então Israel tinha um rei com a cara que as pessoas esperavam, de poderoso, de forte, de bonito. Mas Deus, na verdade, queria um rei que tivesse um coração segundo ele. E que não necessariamente tinha aparência. E a gente também se lembra de Isaías, né? Que não havia formosura em Jesus, no Messias. E eu achei isso bem interessante. E aí, voltando para aquele anterior, né, lembram do espírito de angústia que sobreveio sobre Saul? E foi esse espírito que levou a esse primeiro encontro. Porque, por causa desse espírito que atormentava Saul, Davi foi chamado como arpista para acalmar o espírito de Saul por causa desse espírito maligno. Então Davi foi a Saul, esteve perante ele, e este o amou muito e o fez seu escudeiro. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então esse foi o primeiro encontro entre eles. E eu acho muito interessante essa ideia de que Saul o amou muito e o fez seu escudeiro, pela razão que eu vou mostrar no próximo slide. Naquele episódio da luta contra Golias. Alguém pode ler esse trecho? É o 17, de 32 a 39. Pode ler da tela ou da sua própria Bíblia, se estiver difícil de enxergar. 17, 32 a 39. Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não basta com um rapazinho, e ele precisa soldar a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu dou conta das ovelhas do meu pai. Como um leão, como urso, carrega um ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro meu pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo para esse filisteu. Eu desafio o exército de Davi. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois é, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul no cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí ele disse a Saul: Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo. Não, então só até aí. Esse encontro é bem interessante também, se a gente tenta imaginar o que estava passando na cabeça e no coração deles, né? Um pouquinho antes, quando Davi chega no arraial e vê a ameaça de Golias e questiona o exército sobre: mas quem matar esse cara, o que vão dar para ele? E aí o irmão de Davi fica bravo, Eliabe, e fala assim: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas ovelhas? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Então, a impressão que dá é que Davi era meio marrento, né? Davi era meio... chegava e de cabeça erguida e chegava chegando, e aquilo causava um incômodo nas pessoas, em algumas pessoas. E eu acho, a impressão que dá é que ele chegando e cantando de galo que matava leões e ursos, Saul deve ter também se incomodado, né? Aí Saul falou assim: você é um menino, cara, né? Tu és ainda moço. E ele insistindo, ele falou assim: então eu vou... Veste aí minha armadura, então. Então, não faz sentido Saul dar a armadura dele para Davi. Saul devia ter 40 centímetros a mais que Davi, pelo menos. Davi era pequeno e Saul era muito alto. Então, parece que esse momento ali do look do dia do Davi era meio uma forma de tentar diminuí-lo, né? Não sei se vocês concordam.
E Davi tirou aquilo, e aí a história de Davi e Golias eu não vou entrar porque a gente sabe decor. E depois que Davi matou Golias, e aí isso está ligado com a questão de Saul amá-lo, Saul lhe perguntou. Saul primeiro perguntou para um outro empregado e depois perguntou para o próprio Davi: de quem é esse filho jovem? De novo me dá a impressão de que Saul queria dizer: eu não sei nem quem você é. Mas ele sabia, né? Primeiro que ele tinha amado a Davi, ele tinha mandado buscar Davi da sua casa, de Jessé. Então, a impressão que me dá é que ele sabia bem quem era Davi, de onde ele veio, e queria dar mais uma fustigada nele. Tá, quem é você mesmo? Não sei se vocês concordam, mas fica aí a minha interpretação dos fatos. E aí tem uma outra relação, um outro encontro dentro dessa novela, que é de Davi e Jonatas. Alguém pode ler o 18, de 1 a 4, da sua Bíblia ou da tela? Depois dessa conversa de Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. A amizade de Davi e Jonatas é chave, porque ela vai livrar Davi em muitos momentos, né, em que ele for ser perseguido no futuro. E então eu acho que é importante ficar bem marcado que ele era melhor amigo do filho de Saul. E aí Davi é colocado como chefe de exércitos e sai para as campanhas, sai para a guerra, sai para as lutas, e é muito bem sucedido. E daí vem o canto das mulheres. Saul ouve, quando Davi chega, mulheres cantando o seguinte: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E aqui é a primeira vez que aparece como relato, né? Não nas entrelinhas como a gente tentou sacar dos trechos anteriores, que Saul sentiu ciúme de Davi, né? Saul se enciumou, e não só ciúme, também tinha uma relação de medo, de temor, porque ele já tinha entendido que o Senhor estava com Davi, e ele já sabia que o Senhor não estava mais com ele, né? Então ele aí já começou a não só ter um sentimento de ciúme, mas também de temer pelo que podia acontecer. E aí ele tenta matar Davi. Na hora que Davi está lá, tocando a harpinha para ele, ele joga uma lança em Davi, 2 vezes. E Davi consegue se desviar. Eu não sei como Davi não fugiu já neste momento, mas ele ainda não fugiu. Porque você está na casa de um cara que joga uma lança em você. Era só brincadeira, Davi. Fica mais um pouco, vai ter bolo. Né? E aí começam os desencontros. Davi se torna genro de Saul, mas obviamente não sem um drama envolvido. Saul promete a primeira filha dele, a Merabe, para Davi. Fala assim: eu vou te dar minha filha Merabe. Só que depois ele dá para outro cara, dá a Merabe para outra pessoa. E fala assim: então eu vou te dar minha filha Mical. E Davi fala: mas eu não sou ninguém, eu venho de lugar nenhum. Ele fala: não, eu não quero dote, eu quero que você me traga, olha que interessante, 100 prepúcios de filisteus, né? Mate 100, traga os prepúcios. É muito surreal, né, gente? Mas na verdade, não é que ele queria que Davi matasse os filisteus, ele queria que os filisteus matassem Davi. Ele queria que Davi fosse para a guerra, né, e para Davi ser morto. Então toda essa promessa, essa ideia de que ele não queria trazer Davi para mais perto, para estar dentro da casa dele, ele queria, em troca da filha dele, que Davi fosse batalhar contra os filisteus e os filisteus o matassem. Só que Davi traz não 100, mas 200 prepúcios. Davi aprendeu bem essa lição depois do Urias, né? Você viu, né? Dele deu certo. No caso dele deu certo. E aí nesse momento, essa perseguição de Saul a Davi se torna uma obsessão, assim, mais do que o papel de reinar sobre Israel. Pelo menos o relato aqui traz muito mais isso. A gente vê muito mais Saul tentando matar Davi, né? Aí a partir daí essa é a grande vontade, o grande desejo e o empenho de Saul. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Então, o contínuo êxito de Davi deixava Saul ainda mais amedrontado e cheio de ódio. E aí, no primeiro momento, Jonatas defende Davi diante de Saul. E Saul, pela primeira vez, promete: tá, eu não vou fazer nada com Davi, você está certo. E aí, em um segundo momento, Saul joga a lança contra Davi de novo, né, lá no 19:10. E aí Davi foge dessa vez, ajudado por Mical. Eles já estavam casados. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse episódio de Mical, que não entra em detalhe, passa bem, bem rápido, é que Mical, para enganar os guardas que foram buscar Davi na casa dele, ela finge que ela fala que Davi está doente e finge que ele está na cama, coloca um lençol em cima de um ídolo. Eles tinham um ídolo em casa, né? Algumas traduções falam uma estátua, uma escultura, mas muitas falam de um ídolo. E eu achei isso muito curioso, né? Como ainda o povo estava numa transição, né? entre um momento ainda idólatra, ainda de idas e vindas. Bom, nunca passou, né, dessa transição. Idas e vindas são uma constante. E aí, nessa fuga, Davi vai para a casa dos profetas, para a casa de Samuel. E aí Saul sabe que ele está lá e Saul começa a enviar soldados para buscar Davi. E nenhum consegue. Os soldados chegam perto de onde Davi está e eles são tomados pelo Espírito e profetizam. E mais um grupo, e mais outro grupo, e tudo sempre acontece. E aí Saul vai em pessoa. E Saul, ao chegar lá, também é tomado pelo Espírito e profetiza. E ele fica caído no chão e tira a roupa. Então, é interessante as formas mais curiosas que Deus encontrou para livrar Davi. E que Saul mesmo... Essa parte que eu acho muito, muito intrigante, assim, de como o Espírito é livre e poderoso de tal forma que até pessoas que estavam com outro espírito, né, ou com outro coração, são cheias do Espírito, profetizam. Isso eu acho muito intrigante e difícil de entender. Mas foi mais uma forma que Deus encontrou de livrar Davi. E aí Jonatas faz uma aliança com Davi, né? E novamente ele defende Davi de Saul. Ia haver a festa da lua, Davi era para estar presente. E aí Davi fala para Jonatas: olha, eu não vou. Fala para o teu pai outra coisa, inventa uma desculpa, fala que eu fui para minha família em Belém. Se ele reagir bem, tá tudo certo. Se ele reagir mal, aí você dá um jeito de me avisar, porque aí eu sei que a coisa está feia, né? E obviamente a coisa estava feia. E então, nesse momento, quando Jonatas fala para Saul que Davi não vinha, aí Saul se ira contra Jonatas, né? Xinga a mãe dele, filho de uma perdida. É uma loucura. E aí volta a perseguir a Davi. E aí passa Davi e seus homens então estão fugindo. Eles são recebidos pelos sacerdotes em certo local, que aqui eu não registrei. Comem ali os pães da propiciação. E depois Saul vai confrontar esses sacerdotes, por que eles receberam Davi, e mata todos eles e toda a cidade. Então você vê que Saul está realmente fora de si. Menos um dos sacerdotes consegue fugir. E aí lá com esses sacerdotes, Davi toma a espada de Golias e segue fugindo. Ele se faz de doido em Gate, né, para passar despercebido, ou para que não vejam nele algum risco. As pessoas sabiam que ele era Davi e ele se finge de doido. E depois ele vai para a caverna de Adulão. E essa passagem da caverna de Adulão é muito engraçada, porque ele fala que lá ele se juntou com os endividados, com os angustiados. E tem uma igreja em Belo Horizonte que se chama Caverna de Adulão, né, que é bem de missões urbanas, de pegar a galera malucona. Como talvez tenha sido aqui a comuna lá nos primórdios. Hoje já não somos tão endividados nem tão angustiados, talvez. Mas como eram os da caverna de Adulão com Davi. E uma outra coisa que eu achei curiosa aqui é que Davi mantém um diálogo constante com Deus, né? E antes dele encontrar esse sacerdote,
que agora eu também não registrei o nome, mas eu já pego. Ele falava com Deus, ele perguntava as coisas e Deus respondia. Quando aqui o Abiatar, né, que foi esse sacerdote que sobreviveu, vai para Davi, ele leva a estola sacerdotal. E aí conta aqui o relato que Davi pega a estola sacerdotal para estabelecer esse diálogo com Deus. Né? Então, parece que não era necessário. Né? Davi já tinha um diálogo direto com Deus. Mas ali ele pega como se fosse um amuleto. Né? De novo, né, lembrando do ídolo, mais na frente Saul também vai trabalhar com alguns itens de adivinhação. Ainda havia nesse momento muita superstição, muito misticismo entre o povo. Né? Havia, talvez seja um tempo verbal errado, né? Há entre nós, né? Ainda. Então Saul pretende cercar Davi em Keila, e aí é aí que ele consulta ao Senhor com a estola sacerdotal, e o Senhor fala, olha, o pessoal de Keila vai te entregar, Saul vai chegar e você vai ser entregue, e aí ele resolve fugir. Então acontece o reencontro entre Davi e Saul. Tem uma perseguição no deserto de Maom, que não se completa porque os filisteus ameaçam Israel, então Saul desiste. Só que aí em Engedi, na caverna, Davi corta a orla do manto de Saul, poupando-lhe a vida. Davi tinha a oportunidade ali, Saul foi fazer suas necessidades, Davi estava um pouquinho antes na caverna, vendo Saul. Ele vai lá e só corta a orla do manto dele, não mata Saul. E aí o texto relata aqui: sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Então, mesmo diante de toda essa perseguição, de toda essa loucura de Saul, Davi ainda o tinha como ungido de Deus, né? Como aquele a quem ele não deveria estender a mão, aquele a quem ele devia respeito, devia submissão. É tanto que quando nesse momento Davi tenta convencer a Saul de que Davi não quer matar Saul, ele faz com muita reverência, meu Senhor, e aí no fim, quando Davi arrasou e argumenta com Saul de que calma, eu não quero te matar, eu não tenho nada contra você, eu não sou ninguém, né? Saul diz: é isso tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. É uma pessoa, né? Perturbadinha, né? Então ele é muito sanguíneo, né? Ele cai em si, vê o que ele está fazendo. A impressão que dá é essa, né? Ele fala: nossa, mas o que eu estou fazendo, né? Eu sou rei de Israel e eu estou perseguindo um cara com quem Deus está. E aí ele promete que não vai matar Davi. E Davi também promete, né? Porque Saul faz o contrário. Saul faz Davi prometer que ele não vai apagar, porque Saul entende que Davi é o próximo, é o escolhido, e ele faz Davi também jurar que não vai apagar a descendência de Saul. Lá na frente, lá em 2 Samuel, Davi entrega alguns descendentes de Saul para os gibeonitas, para que eles se vinguem dele, mas não apaga a descendência de Saul. Seguindo aqui nos encontros. Aí tem mais uma perseguição pelo deserto, e Davi poupa Saul novamente no acampamento. Nesse momento, todo o acampamento cai em sono profundo. Davi consegue entrar na tenda de Saul e pega sua lança e sua garrafinha d'água. E poupa Saul novamente. Mas é interessante que não sem antes dar outra lição de moral sobre o ungido do Senhor. Lá no 26:12, ele fala para o Abisai que está com ele, fala: olha, não vamos encostar a mão nele, tá? Ele é ungido do Senhor. Então Davi em todo momento mostra esse temor.
E aí Davi, aí eu vou mais um relato que não tem nenhum encontro em si. Ele se esconde na terra dos filisteus e Saul desiste de persegui-lo por um momento. Aquis dos filisteus dá a Davi a cidade de Ziclag e ele fica lá 1 ano e 4 meses. Conquista as terras ao redor e o Aquis gostava dele. Tá? Então, porque gostava dele, tinha sentido de Davi, apesar de ser da tribo de Judá, ele não desejava mal ali para o meio onde ele estava, dos filisteus, ele convoca Davi para guerrear contra Israel. E aí, nesse momento, é quando Saul, de novo, fica com medo dos filisteus e busca uma resposta do Senhor, mas não recebe. Nem do Urim. E aí, lembrando de novo das histórias do misticismo, das questões de adivinhação e dos objetos, né? O Urim eram Urim e Turim, né? Tumim. Eram objetos que respondiam, era tipo aquela bolinha, fala, será que eu devo ligar para ela ou não? Balança a bolinha de sim ou não? Era uma coisa parecida, só que eram objetos um pouco mais rudimentares. E aí Saul vai consultar a médium de Endor, e ele pede para ela para que venha Samuel falar com ele. E é outra passagem absolutamente difícil de entender, porque a gente sempre cresceu aprendendo que os mortos não voltam, que os espíritos não se comunicam, que sempre são demônios. Isso não está na Bíblia, né? Que são demônios ou que não são. E aqui fala-se de Samuel. E aí é o que eu repito sobre, inclusive, a questão de astrologia, etc. Fala assim, olha, na Bíblia não diz que é mentira. Né? A Bíblia diz só que a gente não deve seguir, que não deve ir atrás. A gente não deve tentar se comunicar com os mortos, a gente não deve se guiar pelos astros. Não diz que é errado, não diz que é mentira, nem que é verdade. Mas aqui vem Samuel e repete que Deus havia tirado de Saul o reino e o dado a Davi, por causa de Amaleque. Nesse momento, Samuel coloca essa justificativa, mas foram, na verdade, vários pecados. E aí no 29, a história é que os príncipes dos filisteus desconfiam de Davi e o Aquis pede que ele não vá para a guerra com eles, volte para a terra de onde ele era. Quando ele chega lá, a terra de Ziclag, que era dele, havia sido queimada e saqueada pelos amalequitas, e o povo levado cativo, inclusive as esposas de Davi. Então Davi vai, os persegue, orientado pelo Senhor, e salva a todos, e ainda distribui os despojos entre as tribos e os povos próximos. Então Davi tinha a simpatia, né, de todos que estavam ao redor. E aí é o fim de Saul aqui, também nessa batalha contra os filisteus. E é nesse momento que eles matam os filhos de Saul, e Saul, não querendo ser morto por um incircunciso, se joga em cima de uma lança e morre. Tá? E é o fim desses encontros e desencontros. E lá em Crônicas traz esse relato. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. O reino já não era dele. A minha interpretação disso é que talvez esse último episódio da vidente, da necromante, tenha só apressado um pouco as coisas. Falou, olha, não dá mais, não vou mais esperar, vai acabar agora e pronto. Porque já ele coloca isso aqui como uma das justificativas, né, por ele interrogar e consultar uma necromante, mas já vinha num rosário de queixas de Deus contra Saul. E aí, obviamente, depois disso, Davi toma o reino, e essa tomada do reino por Davi tem outras milhões de camadas de complexidade, que é uma outra série, precisa de uma série inteira para falar de Davi como rei. Fale. Vamos lá. Duas coisas só. Os ídolos que eu acho que eles são chamados ídolos do lar, né? Que não são aqueles ídolos que você vê que as pessoas intencionalmente construíam, né? Para confrontar os seus ídolos. Eles pediam o que eles pediam a Deus, eles pediam aqueles ídolos. Esses ídolos do lar, eles tinham a ver com
de Ur. Sair da casa chama Raquel Leva, o livro do lar, da Rova, né? Por quê? Porque ela foi embora e não voltaria mais. E o Pedro era ficar sem as terras. Era tipo um título? Escritura, mas é uma escritura, é quase isso. Então, e aí não é um livro tomado no sentido de adoração. Já no caso da consulta aleatória, quem sobe não é Samuel. Quem sobe é o espírito maligno. Isso está relatado em algum outro lugar? Isso tem, tem relatos, tem escritos, tem interpretações sobre isso. Mas, é um fenômeno absolutamente intrigante. Assim, não só Samuel. Mas são interpretações, não é um relato que está na Bíblia relatando que é um espírito maligno. Você tem uma palavra, eu não conheço hebraico, mas quem lê na Bíblia diz que a palavra que está ali não se refere a Samuel como pessoa, senão um espírito se passando. Porque uma necromante não podia ter contato com Samuel. Isso é água e vinho, eles não se tocavam. Então, por ter consultado, aí sim, um espírito maligno, mas Satanás, que eu ia na necromante, aí a radical é radical para Deus. Bom, agora ele perdeu completamente vergonha, completamente qualquer coisa. Esse cara não tem mais nem salvação. Ele usou o recurso que para Deus é impossível, certo? Ele foi se comunicar ainda além de fazer essa consulta, ele foi fazer uma consulta amiga. Ele sabe com quem os necromantes consultam, certo? Então eu só queria... É uma interpretação, né? Não é o que está escrito assim necessariamente. Mas eu, na verdade, eu nem concordo nem discordo. Eu acho que importa pouco. Não devemos consultar os mortos, né? Isso é o que está no texto bíblico. Aí é radical mesmo. É uma interpretação. Tá bom. Isso é uma interdição da Bíblia. Tá bom. Conclusões. O propósito de Deus sempre cumpre. Lembrando da aula do João na série anterior, a roda sempre gira. A roda vai continuar girando apesar de nós, apesar mesmo de Deus se arrepender, né, entre aspas, de escolhas de caminhos que ele mesmo perpetra. Para cumprir esse propósito, Deus livra Davi da mão de Saul de diversas formas, seja por Jonatas, seja fazendo o exército adormecer, seja fazendo Saul entrar em transe e profetizar, né? Seja dando uma péssima mira, né? Essa última mira que... Gente, que distância estava Davi? Quantas vezes ele jogou uma lança em Davi e errou, né? Seja falando diretamente a Davi. Deus falou a Davi: ele vai te pegar, sai daqui, né? E talvez o grande pecado de Saul foi lá desde o começo não confiar em Deus. Ele tinha sido ungido, ele estava cheio do Espírito do Senhor, e ele se escondeu atrás das bagagens, né? Ele não confiou no Senhor em tantos momentos. Ele sacrificou antes de Samuel chegar, né? Ele foi consultar o necromante. Então, talvez esse seja também, muitas vezes, o nosso próprio pecado. Mas o propósito de Deus é se cumprir, mesmo diante disso tudo. Amém? Não se esconda na bagagem. Alguém tem algum comentário para fazer? A gente pode orar, encerrar. Então oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque a gente estuda a história do Teu povo para saber de onde a gente vem, para saber do que a gente faz parte, para saber que o propósito do Senhor, que também é para nós, se cumpre, apesar de nós mesmos. Não nos permita, Senhor, nos escondermos atrás
do que quer que seja, e ensina-nos a depositar a nossa confiança integralmente em você. E que assim a gente possa viver os teus propósitos integralmente, Senhor. Abençoa o resto da nossa manhã. Continua entre nós, Senhor. Nos recebe em nome de Jesus. Amém.